Só, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje fala sobre a agricultura no Brasil. Ela vai fazer um panorama geral sobre a agricultura brasileira. E a agricultura brasileira tem um grande destaque, porque afinal de contas a agricultura brasileira é um dos setores mais fortes da economia brasileira, né? Da economia nacional. É esse setor que ajudou a segurar a pauta de exportações, né, nos últimos anos. Ajudou nos últimos anos e ajuda até hoje. Parte das nossas exportações são de produtos produzidos pela agricultura e pela pecuária, o chamado agronegócio, também conhecido como agrobusiness. Então a agricultura tem um papel fundamental, um papel preponderante em cima da economia do nosso país. Nós chamamos os produtos exportados pela agricultura ou produzidos pela agricultura e pela pecuária de commodities, que são os chamados produtos primários. Então o Brasil é um país muito forte em produtos primários e isso já vem de um certo tempo, já vem de uma longa data. Bom, vamos começar dando aí os primeiros passos para que possamos entender melhor a questão do agronegócio brasileiro. Primeiro é que ele emprega em torno de 20% da mão de obra existente no país. Quando a gente separa os setores da economia, nós separamos os setores da economia por setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário é o setor que agrega o chamado agronegócio. Então hoje, em torno de 20% da mão de obra que está empregada no Brasil, está empregada dentro do setor primário. Comparado com outros países do mundo, esse número é um número até mais alto. Se você pegar em outros países, como por exemplo no caso da Europa, você vai perceber que esses números são bem menores, né? Bem menores. Lembrando que nós ainda temos mais dois setores, o setor secundário, da indústria e construção civil, e o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços, que é o setor que mais agrega mão de obra dentro do Brasil na atualidade, tá certo? Bom, quando a gente fala de empregos gerados pelo agronegócio, nós estamos falando de um setor que tem uma cadeia produtiva muito grande. Não é só o agricultor produzindo ali no campo. Na verdade, é uma cadeia muito longa, uma cadeia muito extensa, tá certo? Que se traduz aí em fornecimento para vários setores, para vários segmentos, tá certo? Então nós estamos falando desde setores que vão parar na indústria até setores que vão parar, tá certo? No campo alimentício, né? Eu digo na indústria, por exemplo, na indústria do calçado, tá certo? Como o couro que é fornecido pelos animais para chegar à indústria calçadista, tá certo? Até a questão do alimento propriamente dito, por exemplo, do arroz e do feijão. Então é um setor muito amplo, é um setor que se estende bastante, está ligado a uma série de outros setores, transporte, armazenagem, transformação, comércio, enfim, é um dos setores mais amplos da nossa economia aí, tá certo? O chamado setor do agronegócio. E vamos lembrar de uma coisa, né, pessoal? Esse setor não dá para ficar sem ele, porque afinal de contas a gente pode cortar muita coisa no nosso dia a dia, mas a gente não pode cortar a alimentação. Então esse setor é tido como um setor vital para a nossa sobrevivência. Quando a gente analisa a nossa estrutura fundiária, tem até uma frase feita aí que vocês podem ver, né? Vou até passar essa frase para vocês. A nossa estrutura fundiária é extremamente concentradora, significando que pouca gente possui muita terra e muita gente possui pouquíssima terra e muito mais gente não possui terra nenhuma. Ou seja, a nossa estrutura fundiária ela é uma estrutura concentradora. E aí tem um dado para você começar a fazer essa análise. No Brasil, 1,5% dos estabelecimentos rurais ocupa praticamente metade do espaço rural. Ou seja, a gente chama isso de grandes latifúndios, são grandes fazendas, tá certo? Que ocupam grandes áreas pelo Brasil afora. Então o Brasil tem uma estrutura fundiária chamada de estrutura fundiária concentradora, tá certo? Nós temos imensas, enormes propriedades dentro do Brasil. Uma outra característica é como é distribuída a mão de obra dentro do campo. A mão de obra do Brasil é o seguinte, né? Já que ela equivale a em torno de 20%, né, da mão de obra existente no país, a gente vai dividir os trabalhadores rurais em, primeiro, são os poceiros. O que é o poceiro? O poceiro é um cara que se instala num determinado lugar e ele não tem nenhum título daquele lugar que ele está se instalando, tá certo? Ele é tido como um invasor. O poceiro é um invasor. O poceiro é diferente do grileiro, porque grileiro é aquele indivíduo que falcatrua uma documentação
para passar a propriedade em seu nome, mas é feito de maneira ilícita, de maneira incorreta. Se a gente for olhar o posseiro não, ele vai lá, se instala num determinado espaço da área rural e ali ele fica. Não tem título de propriedade nenhuma. Então no Brasil nós temos o posseiro, que é o cara que se instala sem titulação nenhuma, como dono daquele estabelecimento, e do outro lado você tem o grileiro, que é o sujeito que faz uma falcatrua e consegue uma documentação falsa daquele imóvel que ele está ali possuindo, tá certo? Isso lógico que tem uma série de conluios aí com, né, outros setores, como por exemplo o setor de cartório, que vai ajudar a fazer essa falcatrua. Mas existe uma diferença entre posseiro e grileiro. Bom, depois nós temos o parceiro. Parceiro no Brasil também é chamado de meeiro, é esse mesmo nome que você está escutando, meeiro. Meeiro é que é meio a meio. Um dá a terra e o outro produz, depois eles dividem a produção meio a meio. Por isso esse nome parece até caipira, mas correto, chamado meeiro, tá? Ou meeiro, que é meio a meio, que o correto, né, na literatura correta seria parceiro, tá certo? Depois nós temos o arrendatário. Quem é o arrendatário? Aquele que aluga a terra para poder produzir nessa terra alugada. Depois nós temos o assalariado permanente, que é o cara que trabalha com registro em carteira, com todos os encargos trabalhistas de maneira correta, tá certo? Depois nós temos o assalariado temporário, tá certo? Que é aquele que trabalha no dia a dia. Esse assalariado temporário no Brasil, no passado ele tinha um nome, ele era chamado de boia fria. Hoje a gente não escuta mais essa terminologia, tá certo? Mas no passado ele era chamado de boia fria. É o sujeito que trabalha, não tem direito trabalhista nenhum. No passado ele tinha o nome de boia fria, tá certo? E os não remunerados. Você vai falar assim, mas como que existe um trabalhador não remunerado? Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho um filho. Eu vou trabalhar numa propriedade rural e levo o meu filho. E na hora que o patrão vai me pagar, ele paga a mim e paga o salário do meu filho para mim. Ele faz um cheque só em meu nome, em nome do meu filho. Só que meu filho não recebe nada, meu filho não recebe um contra-cheque, ele não recebe o pagamento. Então ele é tido como um não remunerado. Na verdade ele foi remunerado, a remuneração veio a mim, mas não foi dada a ele. É por isso que encaixa como não remunerado, tá certo? Bom, no Brasil nós temos um grupo que luta pela posse da terra chamado Sem Terra. Aliás, gente, já caiu em vestibular o nome do movimento do Sem Terra, tá certo? Que por sinal está descrito aqui na bandeira. Já caiu isso e é bom que a gente saiba. O Sem Terra, o chamado MST, você está vendo aí a bandeira do movimento, tá certo? O MST, que todo mundo acha que é Movimento Sem Terra, na verdade a sigla é um pouco enganatória, porque na verdade não se chama só Movimento Sem Terra. O nome correto é Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que no Brasil é um movimento organizado que luta vou voltar a imagem aqui, que luta pela posse pela posse da terra. Tudo bem, pessoal? Eles vão lutar pela posse da terra. E aí, tem uma justificativa dos sem terra para estarem fazendo a sua luta. Quando a gente olha esse mapa de divisão regional do Brasil, baixei a câmera aqui para você ver melhor, é o mapa do IBGE, tá certo? A gente tem um número que chama atenção. No Brasil, quase 80% dos imóveis da região norte são improdutivos, tá? Então, se você pegar a região norte, quase 80%, região nordeste, quase 70%, centro-oeste em torno de 60%, sudeste 50% e sul em torno de 40%. Então, o Sem Terra vai lutar exatamente nessa ótica, que a terra teria uma função social, ou seja, a terra serve para alimentar a população, não uma função comercial e especulativa. Então, há um choque entre ideias e o pessoal do Sem Terra luta por uma distribuição da terra que deve ser coordenada pelo governo federal para fazer essa coordenação dessa terra. E agora a gente vai entrar um pouquinho na agricultura regional, a agricultura de cada região do país, tá certo? Eu vou começar falando sobre a agricultura regional do Sudeste. Quando eu olho o Sudeste tem várias regiões que podem ser tidas como regiões importantes para o agronegócio.
o Planalto Ocidental Paulista, que seria o oeste do estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, que fica aqui nesse bico de Minas Gerais, em cima do estado de São Paulo, tá certo? A zona da Mata Mineira, que fica ali na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e a planície litorânea. Essa região, a nossa região aqui, é uma das regiões mais importantes dentro do agronegócio. E a gente vai começar a falar um pouco sobre ela. Só que antes de começar a falar sobre essa região, eu queria trabalhar com vocês, eu queria tratar com vocês um assunto que é muito importante, que eu deixei para agora, já que nós estamos na região mais desenvolvida, que é a chamada agricultura familiar, que vai existir, obviamente, por todo o Brasil, e aqui na nossa região ela vai chamar atenção, porque nós estamos no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado de maior população do Brasil, nós somos quase 46 milhões de habitantes. Lembrando que o Brasil está chegando a 210 milhões de habitantes agora, essa aula está sendo gravada em 2020. Então hoje, 2020, né, nós teremos uma população aí em torno de 210 milhões de habitantes, tá certo? Com o estado de São Paulo como um dos estados de maior população absoluta do Brasil. É bom ressaltar, que isso vai valer para o Brasil inteiro, que nós temos uma agricultura que abastece os grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, tá certo? E que abastece o Brasil inteiro e que é responsável por alimentar a população brasileira, que é a chamada agricultura familiar, que responde por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. É graças a gente como essa família, essa pessoa que você está vendo aqui, melhor dizendo, né? Mostrando aqui o seu produto agrícola, é graças a gente como esse sujeito que nós conseguimos nos alimentar. São eles que produzem o alimento nas suas pequenas propriedades e mandam para os grandes centros urbanos para abastecer os grandes centros urbanos. Então, uma cidade como São Paulo, ou melhor, um estado como São Paulo e uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que tem em torno de 20 milhões de habitantes, come graças a essas pessoas. A essas pessoas que você está observando aqui. Um outro dado curioso é que o pequeno agricultor hoje ocupa um papel decisivo, né, na produção de mercadorias. E aqui tem uma tabela para você ter uma noção de quanto vou pôr a câmera aqui, de quanto esses agricultores produzem, né? Nós estamos falando aí de feijão, de mandioca, de carne suína, de carne de aves, de milho, enfim, os grandes responsáveis pela produção alimentar no Brasil são os pequenos agricultores, não é o chamado agrobusiness, o agronegócio, apesar da gente estar dando importância para ele, mas a gente come graças a esses pequenos produtores, e aí estão as porcentagens da participação desses produtores. Mandioca 87%, feijão 70%, milho quase 50%, café 38%, arroz 34%, leite quase 60%, suínos, né, que é a carne de porco 59%, aves 50%, bovinos em torno de 30% e trigo 20%. É só para você ter uma ideia do quão esses produtores são importantes no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, tá certo? E aí um número muito interessante sobre esses produtores. Em termos absolutos, eles são 4,3 milhões de estabelecimentos agropecuários, tá certo? E eles que são ocupados pela agricultura familiar, tá certo? E que corresponde a 24% da área total por estabelecimentos rurais, ou seja, esses são os heróis que abastecem o Brasil de fato no nosso dia a dia. Então, se a gente consegue ter essa produção que abastece as cidades, é graças a gente como esses que estão aí descritos na imagem que a gente consegue a alimentação. Então eu dei ênfase a hora que eu entrei no Sudeste, porque aqui é a região de grande concentração populacional no Brasil, mas isso vale para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente vai ver essa situação. E aí, gente, eu vou passar muito rapidinho agora, dentro das regiões, cada região produz. Então, quando a gente pega o Sudeste tem uma importante produção de café, tá certo? O Sudeste vai ter uma importante produção de café que se destacou dentro do estado de São Paulo, ok? Nós vamos ter também uma grande produção de cana-de-açúcar, também o estado de São Paulo é importante nessa cana-de-açúcar, tá certo? Nós vamos ter uma grande produção de laranja, até deixa eu mostrar aqui, esse é José Cutrale, né? Um dos grandes na produção de cítricos do Brasil, tá certo? Também forte aqui dentro da nossa região, ok? E também na nossa região uma forte atividade
pecuarista, tá certo? Principalmente no oeste do estado de São Paulo. E perto dos grandes centros urbanos, o chamado Cinturão Verde. Você está olhando aí o chamado hortifruti granjeiro, que é o pequeno produtor fazendo agricultura familiar, que nos importa muito. Na região sul, vale destacar a soja, o trigo e o milho e o arroz, e lógico, fechando a uva, que é muito importante dentro da região sul. Na região nordeste, que está dividida em 4 áreas, vocês vão ver aí, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aliás, gente, a numeração que está aí, ela tá assim, ó, o número 4 é a Zona da Mata, o número 3 é o Agreste, o número 2 é o Sertão e o número 1 é o Meio Norte. Então, começando pelo número 4, o número 4 a gente tem aí a região de grande importância agrícola, que é a Zona da Mata, que é a região mais chuvosa, mais úmida, com cana-de-açúcar como um dos principais produtos, tá certo? Cana-de-açúcar, e destacando também, gente, dentro dessa região aí, a produção, tá certo? De cacau, que também é muito importante dentro dessa área. Cana-de-açúcar e cacau. Solo fértil, clima tropical úmido, solo massapé compõem essa região. O Agreste é a região, e aí vale dar uma paradinha, é a região que faz a produção alimentar do Nordeste, são pequenas propriedades, aonde aí é que está a produção que alimenta ao Nordeste de forma geral, tá certo? É o Agreste, é uma área de transição entre a Zona da Mata, que seria o número 4, e o Sertão, que seria o número 2, que estão no mapa aí, tá certo? A gente vai ver milho, feijão, batata, fruta, enfim, uma produção diversificada dentro dessa região. Essa região também é uma região chuvosa, tá certo? Essa região também é uma região muito chuvosa e é uma das regiões mais importantes aí do Nordeste. Bom, para a gente indo para a parte final, para terminar a aula, dentro do Centro-Oeste, que também se destaca com essa produção do agronegócio, a gente vai ver aí no Centro-Oeste a soja, o milho, o amendoim e o trigo, destacando principalmente, pessoal, a soja dentro da região Centro-Oeste, tá? Então, como num todo, a gente vai ver importante aí dentro da região Centro-Oeste a produção de soja, seria um dos principais produtos. Aliás, vale a pena destacar um segundo também, não só a soja, mas a soja e o algodão, hoje 2 grandes produtos que se tem dentro dessa área. E, tá certo, junto com isso aí, uma pecuária muito forte, a criação de bovinos é muito forte dentro dessa região, tá ok? Bom, a gente vai parando por aqui, tentamos falar aí o máximo que tinha dentro de cada região e a importância de cada região, ok? A gente se vê numa próxima aula, tá certo?